Olá, minhas amigas e meus amigos da Band, muito boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A casa é sua, pode entrar a partir de agora. Jornalismo sério, com respeito ao cidadão e às notícias mais importantes do seu estado e da sua capital querida. Como eu sempre pergunto para você, como foram as suas últimas 24 horas? Tranquilas, abençoadas, na paz de Deus? Eu espero que tenha sido, porque a partir de agora você está diante da mais intensa ou mais interessante edição de todos os tempos do MS Urgente. A partir de agora, nós, do Departamento de Jornalismo da Band, vamos exibir com exclusividade uma denúncia jamais apresentada na TV Sul Mato Grossense. E é bom que vocês saibam que esta denúncia é embasada em documentos sérios, em tudo aquilo que o bom jornalismo manda fazer. A partir de agora, o nosso programa está entrando no ar. Você vai ver no MS Urgente desta segunda-feira. Trânsito violento na capital. Manhã de domingo, jovem perde o controle do carro e sai patrolando tudo pela frente. Temporal do final de semana causou estragos na capital. Um condomínio ficou inundado. Nesta edição, a gente continua denunciando o caos da saúde pública na capital. E você vai ver ainda nesta edição: luto no meio sertanejo. Acidente automobilístico mata um dos maiores violeiros de Mato Grosso do Sul. Tudo isso e muito mais no MS Urgente desta segunda-feira. Muito bem, além desses destaques, como eu disse, tem essa denúncia exclusiva do Departamento de Jornalismo da Band. Antes da gente partir para a denúncia, porque eu não sei se vai dar tempo para fazer isso durante o programa, eu só queria registrar então rapidamente a morte do nosso querido e saudoso já Ivan, que é o violeiro que nos deixou no último final de semana. Ele participou aqui do programa do Brejinho. Se tiver só as imagens, não precisa nem rodar a matéria, só as imagens, só para a gente abrir o programa aqui com essa imagem que marcou o final de semana. Eu fiz um compromisso aqui com o meu amigo Brejinho de que está sendo editado. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar as imagens desse final de semana que foi triste, foi realmente triste para a música sertaneja. Está aqui a imagem do Ivan, só coloca em tela cheia a imagem do violeiro Ivan, que no sábado prestigiou a Band, veio até esta emissora e participou do programa do Brejinho, mas foi a última apresentação do Ivan, porque ele acabou... Ivo, perdão, estou chamando ele de Ivan, é Ivo. O Ivo foi a última apresentação do violeiro Ivo, que nos deixou neste acidente automobilístico. E você vê ali pela cruz e por essa imagem que não é o primeiro acidente neste trecho em que o violeiro acabou perdendo o controle da direção. A polícia acredita que houve aquaplanagem na pista, chovia no momento do acidente e o violeiro Ivo acabou... Olha aí, ó, a última imagem do Ivo aqui na Band, o programa do Brejinho exibiu esse cara que é um ícone, é um talento da música sertaneja e infelizmente nos deixou neste final de semana. Bom, dito isso, 11 horas e 43 minutos. Gente, eu peço toda a atenção do estado de Mato Grosso do Sul para esta reportagem especial que a Band vai exibir agora. E eu só checo aqui a direção rapidamente, dona Vanusa. Nós vamos soltar em duas partes a matéria ou ela inteira, só para na íntegra. Nós temos duas matérias a esse respeito. A denúncia que vocês vão acompanhar agora mostra um sistema todo engendrado de propina, de abafamento de caso, de tudo aquilo que há de mais sórdido na política. Existe um fato que a sociedade de Campo Grande apenas desconhece até esta edição, de que o governador Reinaldo Azambuja está no centro de uma denúncia que envolve, inclusive, ministros que estariam diante do processo dele, o qual ele responde, e agora você vai entender o porquê esta denúncia é tão importante. Departamento de Jornalismo da Band, na tela, vai!
Você vai saber a partir de agora como um jovem estudante de direito chega ao pico da carreira em pouco tempo. Isso com a ajuda de ministros do alto escalão jurídico e de um governador. Essa história tem início em 2015, quando começaram as delações premiadas da Operação Lava Jato. Os donos da JBS, os irmãos Wesley e Joesley Batista, afirmaram em depoimento que o governador Reinaldo Azambuja recebeu propina da empresa por um período de mais de 4 anos durante o período da campanha eleitoral e permaneceu recebendo ao longo do primeiro mandato dele até 2017, quando ocorreu a delação. 3 meses após Reinaldo assumir o governo, a JBS contabilizou um crédito em favor do governador Reinaldo no valor de R$ 29.719.000. Referente ao primeiro aditivo de incentivos, a ampliação das atividades do Grupo JBS no Estado, como parte da concessão de benefícios fiscais no valor de R$ 110 milhões. O documento foi assinado pelo governador Reinaldo Azambuja em 12 de março de 2015. Segundo a delação dos irmãos Batista, os pagamentos de propina continuaram por meio de notas fiscais falsas emitidas pelo frigorífico Buriti, responsável pela emissão de R$ 12,9 milhões e mais R$ 15,5 milhões de contas falsas, emitidas por fornecedores e em repasse ao próprio governador Reinaldo Azambuja, executada por Ivanildo Cunha Miranda, totalizando de forma direta e indireta R$ 38.600.000 em troca de benefícios fiscais concedidos em favor do Grupo JBS. Considerando os repasses de dinheiro no período de campanha, mais os recursos recebidos pelos emissários e o próprio governador Reinaldo, no período eleitoral até o primeiro ano de mandato, Azambuja recebeu mais de R$ 67 milhões. Com isso, Mato Grosso do Sul deixou de receber R$ 277 milhões em impostos por conta dos incentivos fiscais. Mas o que a operação da Polícia Federal contra o Grupo JBS, iniciadas em 2016, e a delação premiada efetivada em 2017, tem a ver com a carreira meteórica de um jovem procurador do estado de Mato Grosso do Sul, cedido ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, que continua recebendo salário dos cofres públicos de Mato Grosso do Sul desde 2016? A resposta é uma troca de favores entre ministros do Superior Tribunal de Justiça e o governador Reinaldo Azambuja. O pai do jovem procurador é o ministro Reinaldo Soares Fonseca, então presidente da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, onde tramita o processo de delação do Grupo JBS e também o processo gerado pela Operação Vostok, que tem entre os indiciados o governador Azambuja e o filho dele, Rodrigo Souza e Silva, que chegou a ser preso. O próprio ministro Félix Fischer, relator do processo, em despacho que gerou a prisão do filho do governador, de deputado, empresários e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, coloca o governador como mentor de uma organização criminosa em Mato Grosso do Sul. Fischer diz ainda no documento que deixa de representar pela prisão do governador Azambuja em virtude de prejuízos sociais e econômicos que a prisão de Reinaldo poderia causar à sociedade sul-mato-grossense. Ou será pela troca de favores entre Reinaldo Fonseca, ministro e ex-presidente da 5ª turma do STJ, e Reinaldo Azambuja? Azambuja tinha informações sobre o envolvimento do nome dele na delação da JBS desde 2016. E sabia desde esta época em qual turma do STJ o processo iria tramitar. Vamos apresentar agora o favorecido, pago com o dinheiro dos cofres públicos de Mato Grosso do Sul. Leonardo Campos Soares da Fonseca formou-se em Direito em 2012. Pouco antes de chegar a procurador, ele também era assessor no Ministério Público Federal. Em 2015, Leonardo da Fonseca assumiria, em 5º lugar, o cargo de procurador, recebendo o salário inicial de R$ 35 mil. Salário este pago pelos cofres públicos de Mato Grosso do Sul. A pergunta é, será que este cargo foi criado para atender os interesses públicos?
Menos de 7 meses depois do início do estágio probatório, em maio de 2016, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral e atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, consultou a Procuradoria-Geral de Mato Grosso do Sul para que o jovem procurador fosse cedido ao Tribunal Superior para atuar como procurador. Ao pedir que Leonardo da Fonseca, filho de um colega do STJ, Mendes recebeu um parecer contrário da Procuradoria de Mato Grosso do Sul. Mas, no mês seguinte, o próprio governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja, atendeu ao pedido oficialmente. Além de garantir que os custos da transferência e da manutenção do servidor em Brasília fossem pagos pelos cofres do Estado. Mesmo estando afastado do exercício do cargo de procurador por 2 anos, tempo cedido ao Tribunal Superior Eleitoral, o jovem Leonardo foi efetivado procurador sub júdice. Mediante a alteração da Lei Orgânica 095 de 2001, em 21 de setembro de 2016, através da Lei Complementar 224 de 2016, com efeito retroativo a 1º de agosto de 2016, data em que Leonardo foi cedido, contrariando a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que veda a cedência de servidor em estágio probatório, bem como decisão de jurisprudência do próprio TJMS e do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral do Estado recorreu ao STJ. Contrária a esta efetivação, processo protocolado em 10 de setembro de 2018 e está parado no gabinete do ministro Herman Benjamin, desde 19 de setembro de 2018, sem decisão. Paralelamente, ocorria a Operação Vostok, um desdobramento da Operação Lava Jato da Polícia Federal, investigava indícios de suposto pagamento de 67,7 milhões de reais em propina pelos donos do grupo JBS, Wesley e Joesley Batista. Durante a operação, até um dos filhos do governador, Rodrigo Souza e Silva, teve prisão preventiva decretada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, responsável pela Operação Vostok. 1 ano após a operação, Félix Fischer ainda não decidiu pela aceitação da denúncia e afastamento do governador. O que se pode perceber pelas informações contidas nos autos dos inquéritos 1190 e 1243 do Superior Tribunal de Justiça é que estamos diante de uma organização criminosa, na qual investigados atuaram de forma estruturada e com a divisão clara de suas tarefas para obtenção de vantagens econômicas por meio da prática dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. No vértice dessa organização criminosa, possivelmente está o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja. Este, com auxílio de seu filho Rodrigo Souza e Silva, e utilizando-se do cargo de chefe do Executivo Estadual, negociou a concessão de benefícios em troca do pagamento de propinas. 1 ano após a Operação Vostok, que também tramita na 5ª turma do STJ, sob a relatoria de Félix Fischer, nada foi decidido. No dia 18 de setembro deste ano, um novo relator foi designado. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino foi encarregado de relatar tanto o processo da Operação Vostok quanto o da delação da JBS, que envolve o governador Zambuja. Sanseverino, no último dia 27 de setembro, manteve o bloqueio dos bens do governador Reinaldo, esposa e filhos, num total de 277 milhões e meio de reais, para fins de ressarcimento dos cofres públicos, em caso de futura condenação. Este cálculo foi feito pelo Ministério Público e inclui o que ele teria recebido de propina e o que o Estado deixou de arrecadar em função dos benefícios concedidos por Reinaldo Zambuja à JBS. Será que este processo terá procedimento ou vai continuar parado? Olha, esta é, sem dúvida, a maior denúncia que uma emissora de televisão já levantou e provou, através de documentos,
o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul. Resta agora saber o que as autoridades irão fazer diante disso. Daqui a pouco eu tenho uma segunda reportagem que nós vamos exibir na sequência e você vai entender o porquê que um tenente-coronel da PM de Mato Grosso do Sul está no foco dessa denúncia também. Ele faz parte disso, mas como denunciante. O Departamento de Jornalismo da Band vai exibir daqui a pouco a entrevista de um tenente-coronel que, segundo ele, sabia e sabe que tudo isso... Cadê as imagens, ô produção? Pode colocar as imagens no ar da matéria. Que tudo isso que está sendo exibido agora, nesse momento, pelo Departamento de Jornalismo da Band, ele tinha conhecimento. Ele tinha conhecimento. A imagem que os senhores estão vendo agora, pode jogar em tela cheia, produção. Ajuda aí, por favor. Tela cheia. Tela cheia. Todos esses aí são os envolvidos. O rapaz do canto esquerdo superior do vídeo é o foco dessa denúncia principal. Por que um rapaz, no início de sua carreira jurídica como advogado, ele conseguiria galgar um degrau tão alto em tão pouco tempo, sendo que nem no concurso o qual ele prestou, ele estaria gabaritado para assumir um cargo de tão importância e relevância igual foi colocado nessa reportagem? Cabe aqui, senhores representantes do Ministério Público, um outro questionamento também. Se a Band, se o Departamento de Jornalismo da Band teve acesso a todos esses documentos, a toda esta situação, baixa só um pouquinho a trilha, Pica-Pau, senão eu vou ficar sem voz. Por que o Ministério Público não agiu até agora? E o pior, o que o Ministério Público fez até agora para apurar esta denúncia? Pode manter as imagens no ar, pode soltar as imagens aí. Esse rapaz que aparece no vídeo, no canto superior do vídeo, é o advogado em questão. É filho de um ministro, que por si só, por ele ser filho do ministro, ele já seria suspeitíssimo de estar no governo do estado de Mato Grosso do Sul. Mas, pois bem, ele poderia ter participado de um concurso e de uma forma legal e transparente, ter participado de um concurso e vencido essa etapa do concurso e se transformado em um procurador especial desse estado. Mas não. De acordo com esta denúncia, apresentada hoje com exclusividade pela Band, este rapaz só foi galgado ao degrau de representante legal de Mato Grosso do Sul nessa esfera lá em Brasília e hoje está cedido para o TRE porque, segundo a denúncia, isso fica claro nos autos e no processo, ele seria uma indicação do pai ao governador Reinaldo Azambuja. A explicação também, o porquê que houve esse engendrado processo de exaltação desse rapaz ao cargo de procurador, é também motivo de questionamento por parte do próprio Ministério Público e dos representantes que, obviamente, quando você faz um concurso, alguém vai questionar, olha, eu passei em primeiro lugar nesse concurso, eu passei em segundo lugar nesse concurso. O porquê que o fulano, que é filho do ministro, que passou em 42º, se não me falha a memória, ocupou a primeira posição? É a pergunta que eu faço no programa de hoje. A gente vai continuar com essa denúncia no programa de hoje e o valor, senhoras e senhores, é algo que se chama atenção. Para aí um pouquinho, produção, para aí. 277 milhões de reais. Você que está chegando agora na tela da Band, joga meu relógio na tela aí e deixa meu WhatsApp também, produção, se puder. 11 horas e 59 minutos, pode tirar o GC porque vai me atrapalhar. Você sabe por que nós estamos mostrando esse número, essa cifra de 277 milhões e uma seta para baixo? Porque, de acordo com esta denúncia, este foi o valor, ou seria o valor, que Mato Grosso do Sul deixou de arrecadar em razão desse esquema de uma possível propina. Eu digo possível porque eu estou apresentando aqui uma denúncia e até que se prove o contrário, eu não posso falar da minha boca que
o Reinaldo Azambuja, o governador Reinaldo Azambuja, pegou esse dinheiro. Mas atenção, senhor governador, agora eu me dirijo à sua pessoa. O senhor vai ter que, a partir de agora, nas próximas horas, eu acredito que nesse momento o Departamento de Jornalismo da Band já está se movimentando em buscar a sua fala, e o senhor, como eleito pelo povo de Mato Grosso do Sul, vai ter, a partir de agora, a obrigação legal de vir a público e esclarecer. Mas não adianta só falar, governador. O senhor vai ter que trazer documentos que comprovem a legalidade desse processo. Por quê? O rapaz está lotado na folha de pagamento do Estado. Ele é filho de um ministro. Ministro esse que está direto na vara a qual o senhor responde um processo por improbidade administrativa. De modo que o jornalismo considera isso, e a polícia considera também, um verdadeiro batom na cueca. Não tem como se questionar essa questão. No mínimo, extremamente questionável a presença do advogado. Pode tirar os 277 milhões e segue com as imagens. Pode manter as imagens no ar, produção. Essa reportagem deu muito trabalho para fazer, foi um processo lento de juntar todos esses materiais. Então é preciso que a gente dê o espaço necessário dessa notícia, e até por isso a gente demorou um pouco mais para entrar com a edição de hoje do MS Urgente, desta segunda-feira histórica, e você pode ter certeza disso, que essa segunda-feira vai entrar para a história como um dos maiores capítulos do jornalismo policial que desvenda nesse momento esse engendrado sistema que envolve aí ministros e inclusive, extremamente questionado pela opinião pública, que é o ministro Gilmar Mendes. O governador Reinaldo Azambuja foi reeleito e há algo que me chama a atenção no momento em que o próprio filho dele, o Rodrigo, estava preso, acusado de uma situação que nós vamos mostrar na sequência. E aí, essa reportagem eu quero agora. Esse aí é o filho do ministro que ocupa o cargo que é pago com dinheiro público de Mato Grosso do Sul como advogado. Então esse aqui está subordinado ao governador Reinaldo Azambuja, filho de ministro que está diretamente na vara que investiga o governador Reinaldo Azambuja. Esse é o salário? O salário pago para o rapaz, um jovem rapaz, início de carreira, que não estou desfazendo aqui dos jovens estudantes de direito, mas seria muito difícil um ser humano comum, com suas próprias habilidades ou forças, galgar tão rapidamente um degrau desse, que seria um representante lá em Brasília do governo do estado de Mato Grosso do Sul. R$35 mil. Este é o salário que é pago ao advogado para representar o estado. Esse aqui é o Daniel Castro, que é o advogado, inclusive foi advogado durante as campanhas. É isso, produção? Esse aqui foi o advogado durante as campanhas do PSDB do Reinaldo Azambuja para a reeleição, ao lado do ministro que é o responsável pelo processo. Só por aí, a denúncia ela é demais de pesada. É muito pesada. E aí eu gostaria aqui, de público, de convocar essa... Mantenha, por favor, produção, mantenha a foto no ar, só enquanto a produção está me municiando de informações aqui, é importante isso. Então vamos lá. O Leonardo da Fonseca, que é esse rapaz aí, olha só a posição que ele ocupa hoje na esfera atual. É um juiz eleitoral que está ao lado do ministro, que simplesmente é o responsável pelo processo que investiga todo o esquema de corrupção, de pagamento de propinas
do grupo JBS ao então governador Reinaldo Azambuja. Eu vou trazer agora a segunda matéria. É para ir para o intervalo? Nós vamos para o intervalo comercial e após o intervalo comercial nós vamos trazer a segunda parte da matéria, que vai mostrar o seguinte: além dessa situação aqui, pode soltar a produção, solta. Além de todo esse esquema aqui, este entrevistado do próximo bloco, Tenente Coronel Sabraga, foi entrevistado aqui dentro da Band, pelo Departamento de Jornalismo da Band, e questionou o seguinte: o porquê que a ponta do iceberg, ou seja, o que traria à tona toda essa denúncia, que foi a prisão de 4 homens, não veio à tona antes. E agora que veio à tona, foi notícia em alguns jornais, o que este oficial da PM de Mato Grosso do Sul estaria sofrendo como retaliação por ter sido informado que tinha sido pego, esses 4 rapazes foram presos por um crime de assalto. Você vai entender qual é a ligação desta denúncia que nós estamos mostrando aqui com estas prisões e esse tenente-coronel da PM que vai dar a cara e vai falar aqui no nosso programa ao vivo daqui a pouquinho. Não sai daí não, eu volto já. Muito bem, estamos de volta com o MS Urgente desta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019. São 12 horas e 9 minutos, 19 graus de temperatura. Para você que está chegando agora na tela da Band, nós estamos hoje com uma edição especial do programa MS Urgente aqui pela tela da Band, trazendo uma denúncia, uma das mais importantes que o telejornalismo sul-mato-grossense já exibiu nos últimos anos. E ela diz respeito à presença de uma pessoa, um homem, um rapaz que galgou um degrau dentro das fileiras do governo do estado de uma forma extremamente questionável. E diante desse questionamento, o porquê que esse rapaz se transformou tão rapidamente em procurador desse estado e hoje está cedido lá em Brasília, recebendo o salário de R$35 mil pagos pelo governo do estado, nós vamos reapresentar. Eu quero que traga a matéria de novo. Para você que está chegando agora, você vai se atualizar das informações e na sequência eu vou trazer o Tenente Coronel Sabraga, que vai falar a respeito. Não dá tempo, mas é rápido. É rápido. Então eu vou trazer direto a sonora do Tenente Coronel Sabraga. Vamos lá então. Para você que chegou agora, deixa eu só contextualizar aí para você que chegou agora na tela da Band. São 12 horas e 11 minutos. Joga as imagens da matéria aqui. Quem está lá comigo hoje? Juarez? Juju, joga a matéria aqui para mim. Você que está chegando agora, na hora que formar o mosaico aqui todo, você pode soltar e aí você enche a tela para mim, por favor. Para você que está chegando agora na tela da Band, parou. Pediu para parar, parou. Coloca no ar isso aqui para mim. Para você que está chegando agora na tela da Band, você vai entender qual é a notícia e a denúncia exclusiva que o Departamento de Jornalismo da Band está trazendo neste momento. O rapaz do canto esquerdo superior do vídeo é um advogado, um jovem advogado, que se habilitou a um concurso de procurador no estado de Mato Grosso do Sul. Pois bem, ele fez o concurso, passou em 40º alguma coisa. Porém, de uma forma extremamente questionável e rápida, ele se transformou em procurador do estado. O cidadão que está abaixo dele, o cidadão de óculos, no canto inferior do vídeo, lado esquerdo, trata-se do pai do rapaz. Ele é um ministro que hoje está no processo que investiga a pessoa do centro dessa montagem, que é o governador do estado de Mato Grosso do Sul. E os outros dois do lado direito, não precisa nem apresentações, 2 ministros extremamente conhecidos da população brasileira, que são diretamente ligados a esta denúncia. Aliás, esta reportagem, a Band de Mato Grosso do Sul,
já deve estar direcionando ela ao Departamento de Jornalismo Nacional da Band em São Paulo, para que todo o Brasil tenha conhecimento dessa ligação, no mínimo, questionável. Pois bem, agora você vai entender, numa entrevista feita pelo Departamento de Jornalismo da Band, aqui na emissora, com um tenente-coronel da PM. Esse tenente-coronel, ele era o comandante dos batalhões das equipes especiais da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. O tenente-coronel Sabraga, ele era e é ainda uma pessoa que está ocupando o cargo acima da posição, só para você ter uma ideia e entender aonde eu quero chegar, do coronel, por exemplo, o coronel Poletti, que é o comandante do choque. Então ele está acima dessas corporações. E foi informado pelos seus oficiais subalternos que numa determinada data, os homens do choque, fazendo um trabalho de rotina, chegaram à prisão de 4 homens. Esses 4 homens foram presos porque estavam com um carro roubado. O primeiro foi pego com o carro roubado e com dinheiro roubado. Os policiais do choque investigaram, pressionaram os meliantes e eles foram entregando os outros. Até chegar em uma pessoa de alcunha Velho, o apelido Velho, e este velho disse o seguinte: olha, não quero ser levado para a Polícia Civil, porque senão eu posso morrer. Eu quero ser levado para o Ministério Público. E assim sendo, os policiais do choque o levaram para a superintendência, a sede do Ministério Público. E lá, de acordo com a denúncia feita pelo Departamento de Jornalismo da Band, até o Ministério Público teria se negado a ouvi-los. E este tenente-coronel, que nós vamos mostrar agora com exclusividade, foi informado de todas essas etapas. A partir daqui, você vai acompanhar com exclusividade aqui na tela da Band a notícia. Vai! Eu tenho 28 anos já de instituição e eu nunca tinha passado por uma situação dessa natureza, né? Uma ocorrência que, ao meu ver e pela tecnicidade, foi justíssima, foi perfeita, né? A Polícia Militar se deparou com ocorrência de roubo, né? Uma dessas pessoas que foram presas relatou que tinha alguns dados importantes que queria relatar para o Ministério Público, e esse preso foi conduzido à presença do Ministério Público. A partir daí, parece que nós havíamos cometido o crime. Posteriormente, foi nos dito que havia toda uma articulação para a prática do roubo e a execução do polaco. No dia seguinte, eu já recebi uma alegação do subcomandante da Polícia Militar, determinando que eu me apresentasse junto com o comandante do Batalhão de Polícia de Choque, tenente-coronel Poletti, na sede da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, onde nós tivemos uma reunião com o secretário adjunto, à época, hoje o secretário atual, com o superintendente e o subcomandante da Polícia Militar. Nessa reunião, eles queriam saber o motivo pelo qual a unidade, a guarnição do choque conduziu esses meliantes para o Ministério Público e não primeiramente para a Polícia Civil. Os procedimentos que eles adotaram foi a minha exoneração, logo em seguida, né? E eles iriam exonerar o comandante do Batalhão de Polícia de Choque. Nunca tinha visto esse interesse em prejudicar e pressionar os policiais militares para que não fizessem a coisa certa. Olha,
cabe esclarecimento aqui que o tenente-coronel Sabraga esteve aqui na Band hoje pela manhã e, por uma questão de interesse dele próprio, não participou, ou pelo menos não compareceu a esse estúdio para continuarmos essa entrevista, mas ele disse que está aberto para prestar qualquer tipo de esclarecimento diante do que ele declarou aqui. Cabe agora ao Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, Coronel Valdir Acosta, convocar o oficial Sabraga para prestar depoimento aí no Comando-Geral e averiguar a importância da denúncia do oficial, e também ao secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, o secretário Videira, que obviamente, diante da envergadura e da importância dessa denúncia apresentada hoje pelo Departamento de Jornalismo da Band, por óbvio, deve estar nos assistindo. Secretário, o coronel Sabraga, o tenente-coronel Sabraga, ele é enfático em dizer em seu depoimento que ele foi chamado na sede do governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em que o senhor estaria presente nesta reunião, onde a tratativa com esse tenente-coronel foi saber o porquê que esses presos foram encaminhados para o Ministério Público e não para a delegacia, o que seria uma praxe por parte da polícia. Eu acredito que em uma outra oportunidade, hoje à tarde ou amanhã, o tenente-coronel Sabraga deva participar dos nossos noticiários para continuar falando a respeito deste caso. Eu, com respeito ao nosso telespectador agora, eu chamo aqui o delegado da Receita Federal, doutor Edson. Chega para cá, doutor, que gentilmente aceitou o convite de jornalismo do Departamento de Jornalismo da Band para falar a respeito. Obrigado, doutor, pela vinda do senhor. Uma ótima tarde. Para falar a respeito de situações que envolvem lavagem de dinheiro. Doutor, hoje esse é um crime muito comum no meio da esfera política, porém, o que de fato e de direito chega até a Receita Federal para que vocês possam investigar? Boa tarde. Boa tarde. O ponto principal é justamente a impessoalidade de qualquer ação da Receita. Ou seja, são dados numéricos, dados estatísticos, aonde nós verificamos aquele procedimento e se aquele fato está gerando, nós chamamos de fato gerador, está gerando o pagamento de tributos. Logicamente, essa situação ela poderá ser analisada, mas sempre mediante critérios. Bom, com relação o senhor está aqui no estúdio da Band desde o momento em que a gente exibiu essas duas reportagens e o senhor, como autoridade, como delegado da Receita Federal que é constituído, o que o senhor acredita ser toda essa denúncia? Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa denúncia que o Departamento de Jornalismo coloca no ar hoje? É uma grande oportunidade até para demonstrar como é que a Receita trabalha. Ela não pode trabalhar na vontade de uma pessoa. Existem equipes em que você vai fazer uma análise, nós chamamos de uma seleção, onde vamos olhar dados, bancos de dados, cruzamento de bancos de dados. Faz uma seleção técnica. Dessa seleção técnica, de maneira também impessoal, vai para uma equipe de fiscalização. Esses auditores, eles podem estar em qualquer parte do país, não em Campo Grande, até em Campo Grande, mas em qualquer outra parte. E aí é feito o auto de infração e com todas as oportunidades para que seja feito o esclarecimento, a defesa, chamam de impugnação, primeira instância, segunda instância. Então, o critério sempre é onde está o fato gerador e com todas as oportunidades. Então, a princípio, ele tem um protocolo e esse protocolo ele é totalmente compartimentado. Doutor, os crimes que a Receita Federal investiga são todos aqueles em que o erário público está sendo lesado, seria isso? Em via de regra? Como regra, nós trabalhamos, como nós chamamos, já falei, fato gerador, ou seja, aquela omissão, aquele esquecimento, aquele erro, e em alguns casos até de uma ação premeditada, mas sempre apurando fatos, ou seja, apurando o fato, tendo algo materializado que possa ser colocado dentro de um documento, a auto-infração, e aí será feito, então, o auto, ou seja, a constituição daquela peça, aonde se presume-se o não pagamento de algum tributo, na esfera federal.
Com relação ainda, eu insisto na pergunta, doutor, com relação a essa denúncia especificamente que a Band coloca no ar hoje, chegou ao conhecimento do senhor e da Receita Federal algum tipo de denúncia nesse sistema? Observe bem que o tipo de informação que nós trabalhamos, nós temos que trabalhar, como falei, em forma de protocolo. Existe um critério. Eu não posso fiscalizar a pessoa A, ou B ou C. A denúncia chega, é feita dentro de um certo critério por uma equipe. E essa equipe ela vai dizer, não, existe um fato gerador. Esse fato vai ensejar o pagamento de tributos. Imposto de renda, PIS, COFINS e assim por diante. Tá? E em cima dessa denúncia, o crime que nós atuamos é o crime da esfera tributárias. O nosso limite é no aspecto simplesmente tributário. Na esfera tributária não chegou ao conhecimento da Receita Federal essa denúncia específica? A denúncia, como falei, ela tem que ter um fato e esse fato ela tem que gerar o pagamento. Então, a denúncia ela tem que dizer, olha, ocorreu uma omissão de imposto de renda ou de PIS e COFINS. Então, a denúncia ela tem que chegar com esse intuito. Algumas notícias, elas estão fora do aspecto do direito tributário. Eles podem estar em outro aspecto. Bom, e com relação... Nós vamos para o intervalo comercial, mas eu vou deixar uma pergunta posta aqui. Com relação à questão da empresa citada em si, a JBS, hoje ela é alvo de algum tipo de processo ou investigação dentro da Receita Federal pela omissão de pagamento de impostos? Aqui em Mato Grosso do Sul, na Receita Federal, a qual o senhor é responsável? Todas as empresas, né, o público em geral, nunca vai poder estar a par de quem está sendo fiscalizado. Nós temos um sigilo. Essa investigação, o senhor não... Existe um sigilo fiscal. Entendi. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, doutor. Obrigado pela vinda do senhor aqui, sempre muito gentil com o Departamento de Jornalismo da Band. Vou para o intervalo comercial e volto já. Muito bem, estamos de volta com o MS Urgente desta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019. Olha, para você que está chegando agora no Departamento de Jornalismo da Band, obrigado pela audiência que você prestigia o Departamento de Jornalismo da Band todos os dias. O programa em si, este apresentador, para você que está chegando agora, 12 horas e 27 minutos, e não tem noção do que está acontecendo, talvez você seja aí um telespectador do nosso querido Júnior Dário, que daqui a pouquinho chega com os donos da bola. Nós só vamos clarear as ideias aqui. Nós exibimos hoje com exclusividade no Departamento de Jornalismo da Band esta denúncia que envolve o advogado que você vê na imagem, no canto esquerdo do vídeo. Pode encher em tela cheia, por favor, Juarez. O pai dele, que é ministro que investiga o governador. Investiga não, né? O ministro apenas está na vara no qual transcorre o processo que investiga o governador Reinaldo Azambuja e que está diretamente ligado aos outros dois ministros do lado direito. Pois bem, no bloco passado, nós exibimos aqui uma entrevista do Tenente-Coronel Sabraga. E para você que ainda não entendeu qual era o papel do Tenente-Coronel Sabraga e quais são as informações que este oficial da PM tinha, nós vamos exibir novamente a entrevista dele. Repare bem, dá uma olhada. Eu tenho 28 anos já de instituição e eu nunca tinha passado por uma situação dessa natureza, né? Uma ocorrência que, ao meu ver e pela tecnicidade, foi justíssima, foi perfeita, né? A Polícia Militar se deparou com ocorrência de roubo, né? Uma dessas pessoas que foram presas relatou que tinha alguns dados importantes que queria relatar para o Ministério Público. E esse preso foi conduzido à presença do Ministério Público. A partir daí, parece que nós havíamos cometido o crime.
Posteriormente, foi nos dito que havia toda uma articulação para a prática do roubo e a execução do polaco. No dia seguinte, eu já recebi uma alegação do subcomandante da Polícia Militar, determinando que eu me apresentasse junto com o comandante do Batalhão de Polícia de Choque, Tenente Coronel Poletti, na sede da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, onde nós tivemos uma reunião com o secretário adjunto à época, hoje o secretário atual, com o superintendente e o subcomandante da Polícia Militar. Nessa reunião, eles queriam saber o motivo pelo qual a unidade, a guarnição do Choque conduziu esses meliantes para o Ministério Público e não primeiramente para a Polícia Civil. Os procedimentos que eles adotaram foi a minha exoneração, logo em seguida, né? E eles iriam exonerar o comandante do Batalhão de Polícia de Choque. Nunca tinha visto esse interesse em prejudicar e pressionar os policiais militares para que não fizessem a coisa certa. Olha, gente, é sem dúvida uma denúncia de uma importância tremenda. Nós vamos ter mais trechos, é isso, produção? Nós vamos ter mais trechos do Tenente Coronel Sabraga, em que ele cita um plano muito mais engendrado do que até aqui ele falou. Aquilo eu costumo comentar aqui o que o entrevistado fala. Até aqui a denúncia dele já é extremamente importante. Mais uma vez eu repito, são 12 horas e 32 minutos. Eu estou até entrando aqui alguns minutos, peço licença ao Júnior do Donos da Bola. Essa edição especial do nosso MS Urgente, ela trouxe uma denúncia que merece a atenção especial do GAECO, do Ministério Público como um todo, onde o GAECO está adentrado, o comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, Coronel Valdir Acosta. Este é um oficial da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e está fazendo denúncia seríssima. Ao secretário Videira, que é citado por esse oficial também, a citação dele é muito importante, e é óbvio, o governador Reinaldo Azambuja. Governador, a Band coloca o senhor numa posição bastante complicada a partir de agora e terá que se justificar diante das autoridades, da população em geral, com relação a essa denúncia que nós apresentamos no programa de hoje. O meu tempo está esgotado. A gente se encontra amanhã às 11 horas e 30 minutos, querendo Deus. Se eu não voltar, é porque Deus não quis, né? Forte abraço, até a próxima, tchau.